dia, novamente aqui nós nos encontramos diretamente no estúdio da TV, Primeira TV São José, como acontece em cada terça-feira, das 14h30 às 15 horas, bem como nas quintas-feiras, das 14 às 14h30 às 15 horas, levando a todas e todos, telespectadoras e telespectadores, mensagem de vida, otimismo e esperança. Na palavra e na voz do Padre Pedro José Keller, sob o patrocínio de Carioca Calçados. Nós estamos nos aproximando cada vez mais deste feriado, que é terça-feira de Carnaval, mas para muitos já o Carnaval já vem se prolongando e igualmente por todo esse final de semana, até quarta-feira de cinzas, deveria terminar exatamente à meia-noite da passagem de terça para quarta-feira de cinzas. Sabemos que muitos e muitas realmente respeitam e vão para os seus lares à meia-noite. Mas há tantos e tantas que continuam pela madrugada fora, ou mesmo continuam alguns dias depois de ainda atingindo quarta-feira de cinza e mais alguns dias, que não deveria ser, mas deveríamos sempre procurar observar aquilo que Cristo Jesus nos pede, assim como nós, por exemplo, lemos nesse final de semana, no livro de Eclesiástico, capítulo 15, onde versículos 16 e seguintes do livro eclesiástico nos diz: se queres observar os mandamentos de Deus, se quiseres, ou seja, Deus não obriga ninguém a segui-lo. Deus não é um déspota, Deus não é um que impera, um ditador, não. Ele deixa a liberdade para que a pessoa compreenda e que parta do seu coração o seguimento de Cristo. E ele então diz, Cristo Jesus diz claramente: se quiseres guardar os mandamentos e praticar sempre fielmente o que é agradável a Deus, eles, os mandamentos, te conservarão, te guardarão e tu viverás. Isso é certo. Quem observa os mandamentos de Deus, de modo geral, ele, claro, não andará pela luxúria, não andará na bebedeira, não andará nas noitadas, não andará se contagiando com tantas enfermidades. Por exemplo, quem, por exemplo, anda na bebedeira e depois toma o carro e sai por ali, pode perder a própria vida e, pior de tudo, coloca em risco a vida de outras pessoas. Por isso nos diz a palavra de Deus: e viverás. E claro, quem observa os mandamentos de Deus vive muito mais anos, sem dúvida nenhuma, porque aquela pessoa que também se mete na luxúria, na sexualidade, está sujeito, como acontece em grande parte das pessoas, vai contagiar-se com as doenças sexualmente transmissíveis, a gonorreia, a blenrojaria, a gonococos e tantas enfermidades que vêm prejudicar as partes íntimas do ser humano, tanto masculino como feminino, e vêm as consequências, claro, sem falar aquilo que já falei aqui mais de uma vez, mas, como diz o adágio latino, repetitio mater studiorum. A repetição é a mãe dos estudiosos. Então, quanto mais se repete, para a pessoa, quem sabe que algum adolescente ou jovem, que nesse momento
esteja em sintonia conosco e, então, quem sabe, ele toma a decisão de evitar estas luxúrias e tal. Porque basta um contato biológico, um contato sexual, que eu já falei mais de uma vez, para que a pessoa fique contagiada com o quê? Com HIV, com AIDS, e que não tem retorno, infelizmente. Então, aqui a palavra de Deus nos vem bem ao encontro, dizendo: se observares os mandamentos de Deus, Deus te conservará e também tu viverás por muitos anos, especialmente, e então procura, e ainda diz mais: Deus colocou diante de ti a vida e a morte, o bem e o mal estão diante do ser humano. E agora depende de você escolher. Se você escolher a morte, isso dependerá de você. Se você escolher o mal, isso dependerá de você. Por exemplo, as pessoas que entram pelo caminho da droga, o que é que acontece? Só tem dois caminhos. Isso não é só o Padre Pedro está dizendo. São delegados que afirmam isto, são médicos que afirmam isso. Só tem dois caminhos: a prisão ou a morte. Os jornais por ali, a mídia divulgando que foi preso e foi morto um dos chefes das drogas, foi morto lá na Bahia, o capitão tal. Com o tempo, a pessoa vai se escondendo aqui, escondendo lá, brigando com a polícia aqui, brigando lá, mas chega determinado momento que é descoberto e aí começa o tiroteio e, claro, quantos que morrem. Aliás, eu sempre gosto de parabenizar tanto a Polícia Federal como a Polícia Civil, como o Ministério Público, que especialmente estão agindo e prendendo cada vez mais pessoas das propinas, e apesar de toda esta fiscalização, essa vigilância, todo esse trabalho da polícia, do ministério, no entanto, quanta roubalheira, quantas pessoas que infelizmente entram pela cultura do roubo e tal. Infelizmente, onde é que está a consciência dessas pessoas? Será que não se lembram de um dia terão que dar contas de sua vida? Então aqui diz bem claramente a palavra de Deus. E ainda diz no versículo 21, Deus não deu ordem a ninguém para fazer o mal. Se você folhear toda a Bíblia Sagrada, você verá sempre Deus e o seu Filho Cristo Jesus orientando os profetas, orientando para o caminho do bem. Seja o Papa, seja o bispo, seja os pastores, seja o sacerdote, sempre orientando para o bem. Assim como os pais, os avós e bisavós, também querem que o filho, a filha, os filhos, os netos, os bisnetos, sempre procedam do melhor modo possível. Agora, se eles se extraviarem, se eles procurarem outro caminho, a culpa não é mais dos pais. Os pais procuraram dar o bom exemplo, procuraram orientá-los, mas depende do discernimento de cada um. Então aqui a palavra de Deus vem bem claro, Deus não deu ordem a ninguém para fazer o mal, e a ninguém deu licença para pecar, pois não deseja uma multidão de filhos infiéis, filhos pecaminosos e filhos inúteis, mas o que Deus quer é que andemos pelo caminho do bem, pelo caminho da graça de Deus. É isso que Deus pede de todos e cada um de nós.
E ainda se nós, por exemplo, abrirmos a palavra de Cristo Jesus em Gálatas, capítulo 15, versículo 16, aqui nós vamos ler um trecho aqui que fala exatamente daquilo que pode acontecer e que infelizmente acontece com muitas pessoas durante o carnaval. Veja o que nos diz a palavra de Cristo Jesus em Gálatas, capítulo 5, versículo 16 e seguintes. Digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito, pela alma, pela luz do Espírito Santo. Deixai-vos conduzir pela graça de Deus. E continua, e não satisfareis os apetites da carne. Quem se deixa guiar pelo caminho do bem, procura evitar tudo aquilo que é da carne, é do sexo, é da impureza. Escute, por exemplo, o que nos continua dizendo Cristo Jesus. Porque os desejos da carne se opõem aos desejos do Espírito, e estes aos da carne, pois são contrários uns aos outros. Ou está dizendo que aquele que procura viver na amizade e na graça de Deus, seguir pelo Espírito, vive na amizade e na graça de Deus e não vai seguindo pelos apetites baixos, pelos apetites da carne. E continua ainda, é por isso que não fazeis o que quereríeis. Então, aquela pessoa que deixa-se levar pela carne, pelos apetites da carne, simplesmente quando percebe, está entrando num caminho completamente errado, que somente o vem prejudicar. Se, porém, vos deixais guiar pelo Espírito, não estáis sob a lei, sob aos apetites da carne, nos diz. E agora então vem, ora, as obras da carne, do corpo, são estas: a fornicação, a impureza, a libertinagem, a idolatria, a superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Tudo isso que eu li agora aqui, está aqui na Sagrada Escritura. Cristo Jesus está dizendo, e tudo isso, infelizmente, não deveria acontecer durante os dias do carnaval. Mas quantas brigas que acontecem, quantas mortes, quantos ciúmes, quantos desentendimentos, quantas gravidez imprevistas, indesejadas, quantas pessoas que talvez por uma razão ou por outra partem desta vida para a eternidade. E logo em seguida diz também aqui, diz claramente, dessas coisas vos previno, como já vos preveni, os que as praticarem não herdarão o reino de Deus. Então, as pessoas que seguirão pelo caminho errado, se vierem a falecer sem se purificarem, sem receberem o perdão de Deus por meio do sacramento da misericórdia, infelizmente, a palavra bem clara de Cristo Jesus, não receberão o reino de Deus. Ao contrário, agora então vem, o fruto do Espírito
é o quê? É a caridade, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a brandura, a temperança. Contra estas coisas não há lei, pois os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Não sejamos ávidos da vanglória, nada de provocações, nada de invejas entre nós. Aliás, durante o Carnaval, quantas pessoas que, em vez de buscar os divertimentos do mundo, procuram entrar em retiro espiritual, procuram se refugiar numa casa de oração, ou mesmo lá no sítio, procuram ler mais a palavra de Deus, procuram rezar o terço, procuram fazer uma maior contemplação de Deus. Então, vão se enriquecendo espiritualmente sempre mais e vivendo mais na graça de Deus. E então, estas pessoas, no dia de quarta-feira de cinzas, poderão se apresentar diante de Deus com o coração bem purificado. Sem dúvida nenhuma, terão mais as bênçãos de Deus. Porque não passar o Carnaval simplesmente ofendendo, por assim dizer, os seus semelhantes, e o próprio Cristo Jesus, que não deseja que nós andemos pelo caminho errado, pelo caminho da perdição, por assim dizer. Então é necessário que nós lutemos sempre e nos esforcemos na nossa vida, e conforme também no próximo domingo nós lemos claramente na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e seguintes, onde diz: Deus nos quer ver cada vez mais santos, e especialmente devemos nos lembrar que nós somos templos do Espírito Santo, que o Espírito de Deus mora dentro de nós. E continua a palavra de Deus dizendo, então, consequentemente, nós não devemos conspurcar, manchar-nos interiormente pelo pecado, mas devemos nos lembrar da morte, do derramamento de sangue de Cristo Jesus para o nosso bem, para a nossa redenção, para a nossa salvação. E, infelizmente, há tantas pessoas que esbanjam a sua vida espiritual, vivendo no pecado. E quando estão para se apresentar diante de Cristo Jesus, estão ali sem boas ações, boas obras praticadas nesta vida. E devemos sempre nos lembrar que nós levamos para a eternidade as nossas boas ações, nossas boas obras vão nos precedendo para a eternidade. E seremos julgados por aquilo que nós tivermos praticado de bem. Então, comunicamos também que, após o Carnaval, na quarta-feira de cinza, então, temos a abertura da campanha da fraternidade. São mais de 50 anos que a Igreja Católica já colocou para nós, e cada ano coloca para nós uma campanha chamada Campanha da Fraternidade, onde cada um de nós deve procurar colocar-se diante de Deus e de Jesus Cristo e examinar-se como é que eu estou vivendo neste mundo. E a Quaresma também, que é um tempo de mais silêncio, de mais interiorização, de mais penitência, de mais jejum, de mais caridade. E quando falamos em caridade, não é simplesmente dar um dinheirinho na rua
para qualquer pessoa. Podemos até estar fazendo pecado diante de Deus, se damos dinheiro para qualquer pessoa, porque estamos colaborando para o vício desta pessoa. Mas quando se fala fazer caridade, é dar um bom conselho, é orientar um jovem, quem sabe sobrinho, ou parente, ou vizinho, que está se encaminhando para o caminho errado. Caridade é eu colaborar com a pessoa que não teve estudo, quem sabe alfabetizá-lo. Caridade é eu me oferecer, como graças a Deus tantas pessoas se oferecem para, numa noite ou mais noites, num revezamento, cuidar daquela pessoa idosa, daquela pessoa enferma. Isso é uma verdadeira caridade. Caridade é eu proporcionar mais otimismo, mais alegria para a pessoa que está triste. Caridade é eu saber ensinar a rezar o terço para alguém, para que ela possa se aproximar mais de Deus. Caridade é eu saber, por exemplo, me oferecer na minha paróquia. Eu me aposentei, suponhamos, sou um homem de 55, 60 anos, ou uma senhora, por que não passar na minha paróquia, me oferecer, olha, eu estou mais livre agora, eu me disponho a colaborar aqui no dízimo, ou na costura, ou na visita às pessoas idosas, pessoas enfermas. Eu tenho capacidade também para uma boa leitura, eu posso fazer parte da liturgia aqui da paróquia. Enfim, eu posso ser catequista das crianças, ou dos adolescentes, ou das pessoas idosas. Então, tem muitas chances. E você vai ver que você, então, se entrosando na paróquia, você estará recebendo mais amizade das pessoas, mais apoio. Você está se sentindo útil, como já aconteceu com tantas pessoas. Eu conheço, por exemplo, pessoas que foram professoras e que, mesmo como professoras, davam catequese, e quando se aposentaram, até pegaram uma coordenação na paróquia de algum trabalho apostólico. E essas pessoas vivem muito mais anos, porque tem mais a proteção e a bênção do alto, sem dúvida nenhuma. E também, então, na quarta-feira de cinzas, sempre inicia uma campanha da fraternidade, que neste ano tem como tema fraternidade e vida, dom e compromisso. Fraternidade, dom, que é um presente, por assim dizer, e um compromisso a assumir o trabalho. E tem como lema, viu, sentiu compaixão e, especialmente, cuidou dele. Lemos isso, Lucas capítulo 10, versículo 33 e 34, aquela passagem do samaritano, que atendeu aquela pessoa que passou por salteadores. Então, vamos talvez ainda na próxima reflexão falar mais sobre esta questão da campanha da fraternidade. E os santos de hoje, São Francisco e Jacinta Marto, aqueles meninos que em 1917, Jacinta e Francisco, que tiveram a graça de ver o menino Deus, de ter a visão de Nossa Senhora. E Nossa Senhora disse, é da vontade de Jesus que você, Jacinta e Francisco, sigam para a eternidade quanto antes.
Lúcia, no entanto, viverá por muitos anos. E assim realmente aconteceu. E então estamos celebrando São Francisco e Santa Jacinta, e também de Santo Eleutério, São Nilo, Santa Amada, Santo Euquério, Falco e Ulderico. Veja que frase bonita deixa para nós Santa Teresa de Calcutá. Ela diz o seguinte: não devemos permitir que alguém saia da nossa esperança, da nossa presença, digo melhor, que saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Então, toda pessoa que vem ao nosso encontro, ao sair do diálogo conosco, vendo talvez o testemunho da nossa vida, da nossa palavra, por certo vai sentir-se mais feliz e sentir-se melhor. Como estamos indo para o final do nosso programa, nós queremos almejar a todas e todos um bom divertimento no Carnaval, sim, mas lembremos-nos que somos filhos de Deus, lembremos-nos especialmente que é da vontade de Deus que continuemos vivendo na amizade e na graça de Deus. É esta a vontade de Deus a nosso respeito. Procuremos sempre respeitar, querer bem aos nossos semelhantes, mas especialmente, antes e acima de tudo, amar a Deus, amar o seu Filho Cristo Jesus. E durante os dias de Carnaval, lembremos também no dia do Senhor de participarmos também das Santas Missas. E na quarta-feira de cinzas, na paróquia Nossa Senhora do Carmo, teremos a Santa Missa. Você deve lembrar, está bem claro, na palavra de Deus, em Gênesis, capítulo 3, versículo 19, lembra-te, ó homem, lembra-te, ó mulher, que és pó, em pó te há de tornar. Então você, participando da Santa Missa, receberá também a imposição das cinzas, ou na sua cabeça, ou na sua fronte. Lembra-te, ó homem, lembra-te, ó mulher, que és pó, em pó te há de tornar. E na catedral, às 18h15, o senhor arcebispo estará presidindo às 18h15, quarta-feira e cinza, a Santa Missa, na abertura também da campanha da fraternidade. E aqui na paróquia de Coqueiros, nós teremos a missa às 8 horas, e também depois às 19h30 na comunidade Aparecida, às 20 horas na comunidade São Judas Tadeu e às 16 horas também na Matriz. Que o Senhor Jesus esteja ao seu lado para o acompanhar, acima de você para o iluminar, atrás de você para o defender de todas as situações difíceis, à sua frente para lhe apontar sempre o caminho certo. E agora a bênção da Trindade Santa, a bênção de Nossa Senhora e a bênção também para esta água que você depois irá tomar com muita fé e devoção. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Tome com fé esta água e voltaremos na próxima terça-feira às 14h30.